O colesterol é essencial para a nossa vida. Ele forma as membranas celulares, hormônios, como a vitamina D, a testosterona e o cortisol, e a digestão. Então, esqueça tudo que você sabe sobre colesterol alto e o coração. Neste vídeo, vou te contar a verdade sobre os alimentos que ajudam o seu coração e os alimentos que mais o prejudicam. Vamos entrar no assunto. O problema é que é verdade que níveis altos de colesterol são prejudiciais ao coração. Os ataques cardíacos e os derrames são alguns dos muitos distúrbios cardiovasculares que podem se desenvolver a partir de um excesso de colesterol, LDL. O controle do colesterol é, portanto, essencial. É falso dizer que o colesterol não causa infartos. Há evidências crescentes de que altos níveis de colesterol ruim, LDL, estão associados a um aumento do risco de doenças cardiovasculares. No entanto, qual nível específico de LDL deve preocupar você? Esse é o assunto. Cada um é diferente. Vou fornecer uma tabela para você revisar e entender. Mas, ela estará sujeita a alterações com base nos elementos que representam um risco. Uma pessoa com histórico de infartos, diabetes, hipertensão e tabagismo precisará de um nível de colesterol LDL extremamente baixo. Muito mais baixo do que alguém que se exercita regularmente, mantém um peso saudável e não tem nenhum desses problemas de saúde. Para essa pessoa, uma leitura de 130 é considerada boa. Não causará um ataque cardíaco. Agora vamos falar sobre o segundo indivíduo, aquele que mencionei inicialmente. Que eu indiquei, um valor de 70 será alto para te dar uma ideia de como isso muda. É por isso que muitas pessoas compartilham informações incorretas, e você não entende nada porque às vezes você e outra pessoa têm o mesmo valor, mas o médico dá medicação para outra pessoa, mas não para você. Bem, aí está. Entendeu? Então, quais refeições tendem a aumentar o colesterol ruim e quais tendem a diminuí-lo ou até ajudar a aumentar os níveis de colesterol bom? O HDL, o colesterol bom, limpa as artérias enquanto o LDL as bloqueia, criando aterosclerose. Manter um nível saudável de colesterol bom é, portanto, altamente benéfico. Overia esta nos esperando. Aqui estão os 12 melhores alimentos, e depois vou listar as 7 opções não saudáveis que são prejudiciais ao seu coração. Quais são os melhores? Primeiro, todos os tipos de peixe serão incluídos. Não importa se é bacalhau, salmão, sardinha ou qualquer outro peixe que você conseguir. Acessibilidade, pois fornece proteína, especificamente, proteína magra que é baixa em calorias e rica em benefícios para a saúde. Em muitos casos, ainda contém ácidos graxos ômega 3. Por quê? Então, não estou me limitando exclusivamente aos peixes ricos em ômega 3. Ocasionalmente, você pode encontrar uma espécie diferente de peixe em certos locais. Especialmente embora o salmão seja mais caro. Comer peixe é bom para o coração, e especialmente melhor se os frutos do mar contiverem gorduras saudáveis como o ômega 3. Ok, o abacate é o número 2. O abacate oferece gorduras saudáveis que pode aumentar os níveis de colesterol, HDL. Prestar atenção a este componente do colesterol bom é crucial, como você observou. Além disso, contém antioxidantes que combatem os radicais livres, que se sabe desempenharem um papel na aterosclerose, que ocorre quando há um acúmulo de gordura nas artérias sanguíneas. O coração vai te agradecer se você comer abacate. Comer meio abacate diariamente traz vários benefícios à saúde, porque o abacate inteiro foi deixado de fora. Apesar de seus muitos benefícios para a saúde, comer abacates em excesso pode produzir um excesso de calorias, o que, por sua vez, pode causar uma desaceleração na taxa metabólica e o acúmulo de gordura. Metade de um abacate é perfeita para a maioria das pessoas, mas você ainda precisa controlar a quantidade. Se você comer muito abacate, corre o risco de ingerir muitas calorias, o que pode criar problemas metabólicos, incluindo o armazenamento de gordura. Consequentemente, preste atenção ao seu consumo de abacate também. Por outro lado, a maioria das pessoas se sai muito bem com meio abacate. Nozes, incluindo variedades de macadâmia, noz, castanha, amêndoa e avelã, ocupam o terceiro lugar. Atualmente, estou apreciando as variedades de macadâmia, que realmente aprecio. Diga-me,
Qual é o seu favorito? Além disso, amendoins são um substituto decente para qualquer uma dessas nozes que você possa não ter à mão. Nozes como amendoins são benéficas. Além disso, possui gorduras benéficas, é eficaz e contém minerais como magnésio, zinco, cromo e selênio. Pode também ajudar na função da tireoide, entre outras coisas, e pode reduzir o colesterol. Além disso, o azeite de oliva é o número 4. O azeite de oliva contém uma forma de gordura saudável que tem sido amplamente pesquisada por seus potenciais benefícios para o coração, incluindo a melhoria do colesterol bom. Por exemplo, o azeite de oliva combina bem em saladas e também pode ser usado para refogar legumes, se essa for a sua preferência. Quando o azeite é aquecido, ao contrário do que você pode ter ouvido em outros vídeos, o azeite não se tornará perigoso. O ponto de fumaça, ou temperatura mínima, em que o azeite de oliva começa a perder suas características é 180°, que é mais alto do que isso. Infelizmente, você não consegue atingir essa temperatura em um fogão doméstico. Você pode usá-lo em saladas ou refogar legumes como preferir. Então não há necessidade de se preocupar. Por exemplo, em vez de usar banha, que não é boa para você, experimente usar azeite. É prejudicial à saúde do coração devido à presença de gordura saturada e gorduras animais. Utilize azeite extra virgem para obter resultados ótimos. Explicarei mais sobre isso depois. Frutas vermelhas, cerejas, morangos, amoras, mirtilos, ocupam o 5º lugar porque contém o pigmento antocianina, que é objeto de muitas pesquisas. O coração, a pressão arterial, os antioxidantes e o colesterol são todos impactados positivamente, de acordo com os numerosos estudos que já mostraram isso. Há muitos que acreditam que mudanças na dieta não podem baixar o colesterol. Dieta, o que é completamente falso. O colesterol é, na verdade, produzido principalmente pelo fígado, entre 60% a 70%. Aqui, é chamado de colesterol endógeno, e é imutável. Mudar sua dieta pode alterar de 30% a 40% dos seus níveis de colesterol, e muitas pessoas relatam se sentir muito melhor após fazer essas mudanças. Portanto, não acredite no mito de que seus níveis de colesterol não podem ser afetados por mudanças na dieta. Embora seja verdade que a hereditariedade desempenha um papel significativo em muitos casos, também é verdade que a nutrição por si só pode nos ajudar a alcançar os níveis adequados de colesterol bom e ruim. Faixa aceitável tanto para o colesterol bom quanto para o ruim. Sexto na lista estão os vegetais de folhas verdes escuras. Isso inclui couve, brócolis, rúcula e alface. Não só contém minerais e uma variedade de vitaminas, mas também possuem substâncias químicas que relaxam os vasos sanguíneos e controlam a pressão arterial, 2 processos criticamente vitais. Você deve ter cautela porque a pressão alta é um dos fatores de risco. Sua saúde melhorará se você comer mais desses vegetais de folhas verdes escuras. Saúde e número 7. Aveia. Esta provoca controvérsia. Devido à presença de beta-glucano na aveia, numerosos estudos demonstraram que ele pode aumentar os níveis de colesterol, tanto o bom quanto o ruim, em até 8%. A adição de um único alimento, como a aveia, tem um efeito profundo. Por quê? Então, mencionei que é controverso. A aveia requer um pouco de cautela para indivíduos com fígado gorduroso, diabetes ou triglicerídeos altos. Por quê? Porque os açúcares e carboidratos constituem a maior parte da aveia. Então esse é mais um fator a considerar. A aveia é ótima para o seu colesterol e saúde do coração. Então sinta-se à vontade para adicioná-la se você não estiver lutando contra diabetes ou fígado gorduroso. Pode valer a pena usar outras sementes, como chia e linhaça. Por exemplo, se você tem diabetes. Há um grande público aqui para aqueles com diabetes. Nesse sentido, acho que a chia é mais conveniente do que outras opções porque é menos complicada de incorporar e tem menos calorias. Os tomates ocupam o 8º lugar. O tomate. Licopeno saudável para o coração também. Os tomates não só ajudam com problemas cardíacos e nos vasos sanguíneos, mas também foram bem pesquisados para questões de próstata nos homens. Então os seguidores do canal podem comê-los com confiança.
O alho é o número 9. A alicina, encontrada no alho, tem muitos benefícios para a saúde, incluindo a melhoria do metabolismo e a redução da inflamação nos vasos sanguíneos. O alho é uma adição saudável a qualquer dieta. Gosto tanto de comer alho que o como diariamente. A cebola ocupa o 10º lugar. A quercetina nas cebolas. Vários estudos recentes ligaram a quercetina a vantagens para a saúde do coração. Quando combinada com alho e cebola, resulta em um delicioso molho de tomate. Esses alimentos saudáveis para o coração são fáceis de encontrar no mercado, e você pode ver isso. As pessoas estão eliminando esses alimentos e aumentando o consumo da segunda lista que discutirei. O que pode deixá-lo se perguntando, ou já deixou, porque houve um aumento nos ataques cardíacos. O chocolate amargo é o 11º alimento, no entanto. Vale a pena adicionar cacau amargo de 70% ou mais porque contém muitos compostos benéficos para o coração, polifenóis, cafeína e lipídios excelentes. Também pode aumentar o seu colesterol bom. Quanto de chocolate amargo é recomendado? Uma dosagem adequada seria de 30 gramas por dia. O consumo excessivo resultará em um aumento nas calorias, mas sem melhoria no valor nutricional. Devido à alta concentração de gorduras saudáveis, é importante ter cautela ao usá-lo, semelhante ao azeite de oliva e ao abacate. Desculpe por não mencionar a quantidade de azeite. 7 ml diário é uma boa estimativa. No entanto, a dosagem diária de azeite é aproximadamente 7 ml, como indiquei antes, correto? 11º na lista são os ovos. Coloquei ovos na capa, como você viu. Você pode ter se perguntado se os ovos são benéficos ou prejudiciais ao coração. Os ovos são ótimos para o seu coração, como você agora sabe. A clara do ovo contém proteínas benéficas, mas a gema é um tesouro de gorduras saudáveis, vitaminas, minerais, colina, que ajuda na memória e na função cerebral, vitaminas do complexo B e vitaminas que apoiam a saúde ocular. Portanto, incluí-los vale a pena. A gema de 1 ou 2 ovos pode ser consumida diariamente. Coma mais ovos diariamente se você é um atleta. A gema não precisa ser removida. Retirar a gema vale a pena se muitas pessoas as consumirem. No entanto, estou me referindo a uma ingestão extremamente alta aqui, como a praticada por atletas, e não a norma para o público em geral. Sim, a gema é comestível. Não tenho problemas com meus níveis de colesterol quando consumo 1 ou 2 ovos diariamente. Além disso, nomeie aqueles 7 alimentos dos quais você sabe que deve se afastar. Aqueles que podem aumentar os níveis de colesterol LDL exigem sua atenção total. Quero ter certeza de que você está a bordo antes de começar a lista. Se você é fã, por favor, clique no botão de curtir, para que o algoritmo reconheça a relevância do vídeo e espalhe a palavra. Vamos almejar 20.000 curtidas. Além disso, se ainda não o fez, inscreva-se no meu canal. Vá para a aba inscrever-se e ative as notificações para que o YouTube o avise toda vez que eu subir um novo vídeo. Há uma lista dos 7 piores alimentos em algum lugar. Salame, presunto de Parma, presunto e peito de peru são carnes processadas que ocupam um lugar alto na lista de alimentos potencialmente perigosos. Conservantes e nitratos são abundantes nesses cortes de carne e carnes processadas. Não só contém muito sódio, o que devemos todos ter em mente, mas também contém nitratos e nitritos, que são conservantes. Consumir essas substâncias 3 vezes por semana tem sido associado a um aumento do risco de câncer intestinal e de cólon, entre outros. No entanto, se você quer manter os níveis de colesterol ruim baixos, deve evitar carnes processadas e curadas. Em segundo lugar na lista de alimentos que precisam de melhoria estão as bebidas açucaradas. Bebidas açucaradas como refrigerantes e chocolate adoçado são ruins para você, pois são ricas em calorias, mas pobres em fibras, vitaminas e nutrientes. Além disso, eles são quase todos açúcar, um açúcar simples que aumentará seus níveis de açúcar no sangue. Faz sentido consumir carboidratos adicionais do ponto de vista metabólico. Não, uma dieta sem açúcar não é necessária. O que é necessário é moderação, não abstinência, de açúcar e outros doces. Sua saúde vai se beneficiar muito se você se abster de bebidas açucaradas e refrigerantes.
Em relação ao bem-estar do meu corpo, o tema dos sucos de fruta é frequentemente mencionado. Devido à remoção das fibras e ao aumento da concentração de açúcar, certas variedades de suco, incluindo suco de uva, manga e laranja, são melhor evitadas por aqueles com condições de saúde como fígado gorduroso ou diabetes. Suco de maracujá, cereja e limão são algumas opções adicionais possíveis. Este é o que eu prefiro. Claro, você pode beber alguns sucos, só tenha cuidado com os que eu listei primeiro, tá bom? A concentração deles é maior. Liquidos concentrados. Sim, você pode consumir suco de laranja ou suco de uva para baixar o colesterol, se não tiver nenhum dos outros problemas que mencionei. Você deve ter cuidado com o teor de açúcar, embora existam medicamentos que podem ajudar. Finalmente, algumas gorduras de cozinha são o item número 3. Coisas como manteiga, margarina, banha e óleo de cocô, para citar algumas, requerem extrema cautela quando adicionadas aos alimentos. As gorduras saturadas são abundantes nesses. Eles são adicionados ao longo do processo de fritura. Na ausência de uma frigideira antiaderente que não exija nenhuma gordura, o ideal, você pode usar uma pequena quantidade de azeite. Apenas certifique-se de evitar as gorduras que mencionei anteriormente. Muitas gorduras saturadas acabarão na sua dieta. Não é necessário proibir completamente as gorduras saturadas, mas você deve ter moderação ao consumi-las. Reduza para um nível razoável. Só para te dar uma ideia do que acontece quando você frita um ovo usando banha ou óleo de cocô. Por exemplo, do ponto de vista calórico, comer 2 ovos é melhor do que comer um ovo frito. Ao evitar essas gorduras, você pode comer mais, sentir-se mais satisfeito por mais tempo e colher mais benefícios. Essas gorduras saturadas não devem fazer parte da sua dieta, de jeito nenhum. A quarta categoria consiste em itens pré-embalados que estão prontos para comer, como fast food, pizza, lasanha e hambúrgueres que você pode encontrar em uma caixa no supermercado. Esses alimentos altamente processados devem ser evitados. Delicie-se com um hambúrguer caseiro se é isso que você deseja. Você pode controlar os ingredientes, fazer em casa, e fica mais gostoso, é mais saudável e mais barato. No entanto, você deve evitar esses hambúrgueres pré-fabricados a todo custo porque são pouco saudáveis, podem elevar os níveis de colesterol e colocá-lo em risco de doenças cardiovasculares. Bolos, doces prontos e açúcar adicionado, tanto natural quanto artificial, ocupam o 5º lugar na lista. A cafeína no café tem propriedades benéficas para o coração, mas adicionar açúcar dilui essas vantagens porque o risco de distúrbios cardiovasculares aumenta quando o consumo de açúcar é excessivo e quando as dietas contêm açúcar adicionado. Esta é apenas a minha opinião pessoal. Não estou defendendo uma proibição completa do açúcar. Mas, por favor, tenha cautela ao comer alimentos como esses. Você percebe que comer uma quantidade excessiva de açúcar pode ser prejudicial à sua saúde. Tenha cuidado com as doenças que mencionei acima. Elas tendem a se agrupar em dietas ricas em carboidratos simples. Alguns carboidratos são melhores para o colesterol do que outros. Por exemplo, se você planeja comer. É possível consumir pão sozinho. Mas quando você adiciona fontes de proteína como ovos ou frango, você obtém uma refeição satisfatória. Ao contrário da crença popular, o pão não é explicitamente proibido aqui. O que importa são as combinações. Por exemplo, se você passar manteiga no pão, está essencialmente adicionando gordura saturada, em particular, a já insalubre mistura de grãos e manteiga. Por exemplo, um pedaço de pão enriquecido com proteína seria uma adição valiosa, certo? Por último, os produtos lácteos ocupam o 6º lugar, o que certamente vai surpreender muitas pessoas. Laticínios com menos gordura, como leite desnatado, em vez de creme de leite integral ou até mesmo leite integral, que são integrais. Em relação aos queijos, opte pela ricota, um queijo superior, em vez de cheddar, parmesão, provolone ou qualquer um desses queijos amarelos com muito gordura, especialmente o cheddar, que está presente em muitos alimentos processados. Eu aconselharia contra isso. Agora, há muitos que afirmam falsamente que o leite é inflamatório. Claro, há alguns benefícios para a saúde ao beber leite desnatado.
Em termos de saúde, você deve evitá-lo a menos que tenha intolerância à lactose ou alergia a proteínas. Se esse não for o caso, então o leite não é algo a temer. Na verdade, é um grande aliado, assim como os ovos. Você deve beber leite apesar de todos os mitos ao seu redor. Se você quiser evitar as gorduras saturadas que mencionei, recomendo optar por produtos desnatados. Você deve ter extrema cautela com as gorduras vegetais e os alimentos que contêm gordura hidrogenada, o que nos leva ao nosso sétimo item alimentar, tal como o chocolate e o sorvete. Evite os chocolates com óleo vegetal e opte pelos com maior teor de cacau e nenhum. Muitos chocolates têm isso. Ao contrário das gorduras saturadas, que são ruins para você, estas não contêm gorduras trans. Como você avaliaria este vídeo? De 0 a 10. Vou postar mais vídeos semelhantes a este se for um 10. Diga-me de que cidade você está e de qual parte do mundo você está me assistindo. É de Porto Alegre que estou falando. Atenção individual, certo? Muitos chocolates, como sorvetes e outros doces, usam gordura vegetal. Aqueles com menor concentração de cacau e sem gorduras trans ou óleo vegetal devem ser evitados em favor dos que mencionei acima. Comparado com as gorduras saturadas, estas são muito piores. Como você avaliaria este vídeo? De 0 a 10. Vou postar mais vídeos semelhantes a este se for um 10. Além disso, por favor, me diga a cidade e a região de onde você está me assistindo. Nativo de Porto Alegre, estou aqui. Incluí um vídeo onde discuto suplementos como uma recomendação para você assistir. Você sabia que alguns suplementos dietéticos apresentam sérios riscos à saúde? Os suplementos estão por toda parte, e eu listo 8 deles, os que eu nunca tomaria neste vídeo. Quer saber de quais estou falando? Então vá em frente e clique neste link para acessar esse vídeo. Adeus, e até nos encontrarmos novamente.